Para trazer informações sobre o São Paulo, notícias em primeira mão, falar para vocês sobre o Oscar, ele passou por exames, como é que tá essa contusão dele, será que ele tá fora do confronto contra o Tadjeres? Falar também sobre uma novidade no ataque que o São Paulo também vai ter entre os relacionados para pegar o Tadjeres na próxima terça-feira e também falar sobre a possibilidade do volante do Vasco, Jair, de reforçar o tricolor paulista nesta temporada. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui pro crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você tem conteúdos exclusivos, tem um grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia pra gente trazer informação e bater muito papo. Deem divergências ali de opiniões no grupo, mas sempre de uma maneira respeitosa. A gente tá brincando, conversando. Também tem até figurinha minha já. O pessoal tá se entrosando bem lá. Tem vídeos exclusivos também para os membros. Hoje eu vou falar um pouquinho com exclusividade sobre a possibilidade do Jandrei sair. Vou contar alguns detalhes sobre isso. Os membros do canal também podem ver os vídeos de maneira antecipada. E tem muito mais outros conteúdos aí que você pode acessar com exclusividade, tá? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. O São Paulo se reapresentou no último domingo, né, naquele tradicional. Os jogadores que jogaram por mais tempo contra o Mirassol acabaram ficando na parte interna do Refis Plus para fazer ali o seu regenerativo. E aí os atletas que não tiveram tanta minutagem ou não jogaram acabaram indo para o campo. Por exemplo, Bobadilha, Young, são jogadores que não tiveram tantos minutos assim. Alves, Rian, por exemplo, ficaram juntamente com alguns jogadores das categorias de base. O São Paulo que deu início à sua preparação para pegar o Tadjeres. E aí, nesta segunda-feira, vai ter o único treino de fato no campo, onde os atletas titulares vão poder estar disponíveis. E aí o Zubeldia vai começar ali a fazer a sua preparação para esse confronto. Resta ver, né, qual que vai ser o time que o Zubeldia vai mandar para campo. Se ele vai apostar naquilo que ele tem de melhor ou se ele vai poupar alguns atletas, uma vez que o São Paulo já está classificado para a próxima fase da competição, mas tem a segunda melhor campanha, então uma vitória pode fazer com que o São Paulo tenha aí a segunda melhor campanha, lembrando que o São Paulo não pode mais ultrapassar o Palmeiras ficará com a primeira campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo acontece amanhã, na terça-feira, às 7 horas, tá? Vai ser um pouquinho mais cedo, lá no estádio do Morumbi, e estaremos lá junto com a Rádio Futimais para a gente trazer todos esses detalhes, para a gente trazer todas as emoções do confronto da Copa Libertadores da América. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Oscar passou por exames médicos e foi ali, o Oscar ele foi submetido a exames médicos que não constataram nenhuma contusão. O Oscar ele saiu ainda no intervalo do jogo contra o Mirassol por conta de dores na parte da coxa. E aí já ficou toda aquela situação, todo aquele mistério, toda aquela expectativa negativa de ser algo mais grave, né? O Oscar, que tem passado por algumas dificuldades em termos físicos nesta temporada, ele tinha já um probleminha na coxa, ficou de fora do confronto contra o Sport, voltou contra o Tadjeres ainda na primeira partida da Libertadores, lá sentiu e ficou fora por todo esse tempo e aí retornou há pouco tempo contra o Palmeiras. Ele vem jogando de uma maneira consecutiva e aí no intervalo da partida contra o Mirassol ele acabou sentindo dores na coxa. No domingo ele passou por esses exames que não constataram nenhuma contusão, então ele foi entregue para fisioterapia para fazer todo esse trabalho, para fazer todo esse procedimento para tentar se recuperar o mais rápido possível. Acho difícil do Oscar ir para o jogo contra o Tadjeres. Vamos ver nessa segunda-feira o treino pela manhã, o treino que começa às 10 horas, para ver se de fato se ele vai para campo e vai reunir condições. Mas de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, a expectativa é do Zubeldia aproveitar que está classificado já na Copa Libertadores da América para poupar o Oscar, para não forçar a barra no Oscar nesse sentido. Vamos ver se de fato ele vai cumprir, até porque não tem jogador para escalar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no meio-campo, tem o Pablo Maia só de volante, não vai ter Alisson suspenso, e se não for ter o Oscar, quem vai ser o segundo volante hoje? Você tem poucas opções, você tem o Negruz, que pode atuar ali ao lado do Pablo, o Marcos Antônio também tá fora, você tem o Bobadilha, que pode acabar fazendo essa dupla aí com o Pablo Maia.
Então tem toda essa questão aí que o Zubeldia vai avaliar e vai entender se de fato o Oscar vai melhorar nessas dores dessa segunda-feira para estar disponível contra o Tajeres, mas eu acredito que o camisa 8 deverá ser poupado e não deve ir para a partida de Copa Libertadores aí, já que o São Paulo já está classificado, ele deve ser preservado aí durante toda a semana para o confronto contra o Bahia, que vai acontecer no próximo sábado às 6h30 lá em Salvador. Então, pelo que a gente conseguiu apurar, o Oscar deve ficar de fora contra o Tajeres e a expectativa seria de retorno para pegar o Bahia, tá? O que você acha? Você acha que é a melhor decisão também? São Paulo dá uma segurada no Oscar nesse sentido, o Oscar vem jogando todas, né? Por mais que há uma dosagem de minutos ali, ele tem jogado todas, então acho que é importante também deixar o lado físico falar um pouco mais alto nesse começo. Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo? São grandes as chances de Henrique Carmo ser convocado e relacionado para a partida contra o Tajeres na próxima terça-feira. Isso porque existe uma avaliação na comissão técnica de que o time precisa realmente de um ponta, de mais um velocista, pelo menos para ter como opção no banco de reservas. Na partida contra o Mirassol, no último sábado, ficou aí faltando essa opção de velocidade no banco. O Cubeiras, que estava na beira do gramado, olhou ali e falou, poxa, eu tenho o Rian, eu tenho o Alves, eu tenho o Rodriguinho, eu tenho vários jogadores que não são de velocidade. Aí ele apostou na possibilidade do Cedric jogar ali aberto pelo lado direito, na segunda linha, acabou depois rapidamente desistindo dessa ideia e colocando o Rian. Então agora, já que o Luca, informação que a gente já trouxe desde a semana passada, é que dificilmente o Luca reuniria condições para pegar o Tajeres, ele seria avaliado, mas no confronto contra o Mirassol ele já ficou de fora, acho que foi a informação que a gente trouxe na sexta-feira, que ele ficaria de fora do confronto contra o Mirassol e tinha chances bem remotas de estar disponível para pegar o Tajeres. Ele ainda está com uma torção no tornozelo, uma torção que não é grave a ponto dele perder 2, 3 meses, mas é significativa a ponto dele perder essas próximas partidas. E aí a próxima previsão aí do Luca seria dele estar disponível para o confronto contra o Bahia num cenário um pouco mais favorável. Tá? Até conversei com algumas pessoas ali que estão trabalhando para que o Luca realmente retorne contra o Bahia, no mais tardar contra o Vasco, mas aí depois aí tem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e aí ele poderia se recuperar de uma maneira um pouco mais significativa. Então, sem a presença do Luca, sem o Ferreirinha, que também só volta após a Copa do Mundo de Clubes, sem essas opções de velocidade, além do Lucas Ferreira, que tem atuado como titular, o Henrique Carmo vai poder estar disponível. Ele que já se recuperou de um probleminha no tornozelo, inclusive horas antes da partida contra o Mirassol no sábado, ele entrou em campo pelo Campeonato Paulista Sub-20, atuou como titular diante do Capivariano, não sentiu dores, está muito bem fisicamente e a expectativa agora é de na terça-feira ele pelo menos ir para o banco de reservas e aí quem sabe na segunda etapa, a depender da demanda do jogo, se o Zubeldia entender que é um cenário favorável você colocar mais um velocista ou trocar, quem sabe, o Lucas Ferreira pelo próprio Henrique Carmo, aí o Henrique poderia ter uma oportunidade. O Zubeldia avalia que por mais que o Henrique Carmo ele é um velocista, ele tem preferencialmente, assim foi na base, atuar mais pelo lado direito, jogar com o pé trocado, ele que é canhoto. O Zubeldia não entende em um primeiro momento, claro, porque ele também pensava isso do Lucas Ferreira e acabou se modificando por conta da falta de opções, mas que o Henrique Carmo se dá melhor atuando mais pelo lado direito do que pela canhota, mais atuando com o pé trocado do que indo para a linha de fundo lá do outro lado. Vamos ver se o Henrique vai ter oportunidades já na Copa Libertadores da América. São Paulo tendo bem nessa questão de Libertadores, né? O Alves já fez partidas boas na Libertadores, o Lucas Ferreira também, o Luca também foi decisivo. Quem sabe aí não seja a hora também do Henrique Carmo aparecer e ter uma boa oportunidade atuando em Copa Libertadores da América, será? Bom, pra gente fechar, bora só trazer a programaçãozinha do canal. Você está vendo esse vídeo que foi lançado às 7 horas, ao meio-dia tem vídeo exclusivo para os membros, vou contar detalhes sobre a situação do Jandrei. 5 horas eu volto com mais informações do Tricolor Paulista, então para você ter conteúdo diário aqui, são 2 vídeos por dia, às vezes 3 com os membros, além de lives, pré-jogo, pós-jogo, conteúdo aqui todo dia no canal. Se inscreva, deixe seu like, seu hype, que já vai me ajudar bastante, tá?
Jair no São Paulo, existe alguma possibilidade? Até informação que foi dada em primeira mão lá pelo blog do São Paulo, e aí a gente foi vasculhar e descobriu alguns cenários importantes. Entrei em contato com o pessoal que trabalha com o Jair para entender a situação dele. Ele é agenciado pelo Vinícius Prates, empresário que tem atuado bastante no futebol brasileiro. O Prates, em um primeiro momento, ele não está gostando muito da conduta do Vasco. O Vasco tem oferecido para o mercado o empréstimo do Jair, ou até ceder o Jair de uma maneira definitiva e até, quem sabe, usando a dívida que ele tem com outros clubes para conseguir abater. E lembrando que o Vasco ainda deve cerca de 8 milhões de reais em relação ao Léo, o zagueiro, que era Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, e todo mundo chama de Léo Pelé. Mas é o zagueiro Léo que hoje, inclusive, já foi vendido novamente, está no Atlético Paranaense, e aí o Vasco ofereceu essa possibilidade. Olha, a gente te libera que o Jair, ele só tem 6 jogos no Brasileirão, então ele poderia atuar por uma outra equipe, e a gente pode abater algum valor aqui relacionado a essa dívida do Léo. Mas o São Paulo não demonstrou interesse na situação do atleta, até os seus vencimentos são bem acima do que o São Paulo gostaria de pagar por um reforço nessa posição. Então, para vocês terem uma noção, não seria algo muito diferente, por exemplo, do que o Thiago Mendes gostaria aqui em solo brasileiro, porque o Jair, ele tem um vencimento ali bem acima do que o São Paulo poderia pagar nesse momento atuando no Vasco. O Vasco também quer se livrar de um atleta que tem um salário alto para a sua realidade financeira e que não tem atuado. Ele tem ficado de fora, não tem jogado muito lá com o Fernando Diniz, então o Vasco tem oferecido para o mercado essa opção do Jair, mas o São Paulo não demonstrou interesse na contratação do atleta, entende que neste momento a prioridade seria na busca por um centroavante barato, com experiência ou internacional atuando na Europa ou internacional atuando bastante na América do Sul, e que essa seria a prioridade do São Paulo para a próxima janela de transferências. Hoje, com o retorno do Pablo, com o Luiz Gustavo tendo uma expectativa de começar a fazer os trabalhos físicos lá em julho, você tendo também Negrucci, Luan, Bobadilha, Alisson e a compra do Marcos Antônio, o São Paulo entende que já está muito bem servido na função de volantes, então não deve, em um primeiro momento, resta ver se o Pablo, por exemplo, não seria vendido, mas em um primeiro momento o São Paulo não pensa em contratar um volante para a próxima janela de transferências, assim como já descartou também, neste momento, a possibilidade de contratação do Thiago Mendes. Você gostaria de Jair no São Paulo? Eu acho que é bom jogador, mas eu acho que o São Paulo realmente tem que se atentar nessa situação financeira que tem causado ali alguns calafrios nos dirigentes tricolores. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos para você dar a sua opinião. Deixe seu like, se inscreva, ajude, colabore aqui com o canal. Tem também o Seja Membro para você ter conteúdos exclusivos. Combinado? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!